Olá, amantes da jardinagem. Hoje não é sobre jardim, sobre plantas sendo cultivadas em vaso. Eu estou aqui com algumas mudas, duas ráfias de semente, a espada de Santa Bárbara e a Zamioculca Black para fazer o plantio, e vou mostrar para você algumas etapas do plantio da ráfia de semente hoje. São plantas que têm comportamentos até bem parecido, salvo a espada de Santa Bárbara, que exige um pouquinho mais de sol. A ráfia de semente e a Zamioculca Black são plantas que vão bem em ambiente sombreado, desde que com ótima claridade, e até mesmo alguns raios de sol são benéficos para o cultivo desta planta. Nós temos duas toceiras da ráfia de semente, que é as que eu mais gosto de utilizar para o plantio em vasos. Tem esta variedade que é a de semente, que é mais entosserada. Ela forma uma cachopa já desde baixo, com muitos brotos e folhas até a parte da haste mais superior, diferente da ráfia arbórea, que geralmente tende a ser mais caneluda, e a parte de baixo de próximo do torrão do vaso não é tão fechado como esta. Então, para composição em vasos, no meu ver, esta ráfia de semente dá uma composição melhor. E geralmente é a que os clientes também preferem. A ráfia arbórea, ela vai bem neste tipo de ambiente também, que nós vamos cultivar estas, porém visualmente ela é um pouco mais rala, sendo mais indicada para fazer o plantio em jardins internos, externos e até mesmo em vasos maiores. Para vasos pequenos como este, esta ráfia de semente fica muito bem. A Zamioculca Black, ela tende a ir se entosserando mais depois de algum tempo. Eu vou plantar ela neste vaso pequeno a princípio, mas com o passar do tempo, conforme ela for se desenvolvendo, dá para fazer a substituição para vasos maiores, para ficar proporcional à planta. Desde que fique proporcional ao espaço também, não tem problema nenhum. Neste caso, a cliente vai cultivar ela num espaço pequeno. Por isso nós optamos por um vaso fino e baixo, né? Como vai comportar bem ainda o volume do torrão desta planta, ela vai poder cultivar por alguns anos neste vaso, e quando ele se desenvolver, ela remaneja para um vaso maior e pega uma muda pequena novamente para cultivar no lugar que esta vai ficar por um bom tempo. São plantas de fácil cuidado, tanto a Zamioculca como a ráfia de semente e a espada de Santa Bárbara, porém você precisa se atentar a questões de regas, adubações e o ambiente adequado. Neste ambiente que elas estão neste momento, é um ambiente ideal para você fazer o cultivo desta planta. Um ambiente de ótima claridade, bem arejado, pega alguns raios de sol durante o dia, que vai favorecer elas se desenvolverem e soltar novos brotos fartamente. A planta é como a gente, tá, pessoal? Precisa de cuidados, você precisa de ir conduzindo ela, propiciando o alimento ideal para ela poder se desenvolver, no caso, um ótimo substrato, uma adubação a cada 2 ou 3 meses. Eu vou fazer o plantio de uma delas e vou deixar aqui no viveiro para mostrar para vocês a hora que chegar o ponto de fazer a adubação, mostrar como que eu faço também. E hoje eu vou mostrar o plantio delas. Então já estou com a areia de construção separada que vai ser utilizada. Estou com a terra normal de aterro mesmo, tá, pessoal? Uma terra que vai servir de base para preparar o substrato, e estou com um remanescente de matéria orgânica, resíduo de trituração de galhos que nós utilizamos para fazer um humus de minhoca caseiro. Então ele vai propiciar alimento para esta planta. A terra vai servir de base
e trazer alguns minerais, e a areia vai servir para fazer a drenagem e manter uma umidade adequada no substrato, além de impedir que esse substrato no vaso venha se compactar. Se você colocar a terra sem a areia, acaba que conforme você vai fazendo regas, a terra compacta no vaso e acaba por virar um torrão, uma terra como se fosse uma pedra dentro do vaso, impedindo que a planta consiga se enraizar adequadamente. Então, a principal função da areia, neste caso, seria isso, né? Deixar o substrato poroso, manter uma boa umidade ali também e não deixar que esse substrato venha se compactar. Agora eu vou posicionar vocês aqui, eu estou em frente ao meu viveiro e você vai acompanhando eu fazer o plantio dela. Qualquer dúvida você deixa nos comentários para que nós possamos criar novos conteúdos no decorrer dos próximos dias. Primeiro passo, eu vou fazer os furos no vaso e arrumar a drenagem para você ver bem certinho como que vai ficando. Bom pessoal, já fiz os furos, como você viu, fiz 4 furos neste vaso que o fundo dele é razoavelmente estreito, já é o suficiente, tá? Então agora nós vamos utilizar uma manta de bedim para colocar sobre estes furos. Estou com a manta de bedim já, pode ser qualquer tecido, desde que seja bem permeável. Então vou colocar ele primeiro, para depois colocar o isopor que eu já tenho aqui. Vou quebrar em pedaços menores também, para fazer uma camada aí de uns 5 centímetros mais ou menos, para colocar sobre a manta. A função da manta principalmente é de filtrar a terra, tá pessoal? Ela vai fazer uma filtragem na água que desce com terra, evitando que suje o piso da casa da nossa cliente. E ela vai auxiliar também a não entupir os furos, né? De repente, conforme vai passando o substrato e a terra pelo isopor, você pode ter um problema de entupir os furos. E desta forma não entope. Então a manta vai ter esta dupla função na parte da drenagem do nosso vaso. Bom pessoal, feito, já quebrei o isopor, coloquei primeiro a manta de bedim e está pronta a parte da drenagem, uma das partes mais importantes para você fazer o plantio da sua muda no vaso. Precisa deste cuidado para não acumular água, não começar a apodrecer a planta, não começar a encharcar demais, dar excesso de umidade e também você vir a perder a planta por apodrecimento das raízes. Essa etapa é muito importante, além do substrato, que é o que eu vou preparar agora e você acompanha.
Bom pessoal, fiz a mistura. Eu utilizei para preparar esse substrato uma porção de terra de aterro normal, utilizei uma porção do substrato e utilizei meia porção de areia, para ficar menos areia do que a terra e o substrato. Ficou nesta composição. Você percebe que ao pegar ela não compacta por causa da areia e ficou com uma textura muito boa, uma terra escura com uma ótima quantidade de matéria orgânica que vai servir de alimento para esta planta e uma porosidade muito boa no nosso substrato. Eu venho utilizando há muitos anos já a areia na composição do substrato para o plantio de plantas em vaso e tem dado muito certo, tá pessoal? É uma situação de cultivo aí de mais de 10 anos que eu utilizo como eu estou mostrando para você, e é uma receita que dá certo. Agora é só fazer o plantio e você vai acompanhando como que eu faço ali a parte de arrumar a planta. Primeiro eu vou fazer um leito para ela, colocar na altura que está o torrão mais ou menos, e depois só coloco o torrão com uma caneca, eu pego e remanejo o restante do substrato para dentro do vaso. Fazendo deste jeito você vai ter sucesso no cultivo da sua ráfia de semente aí na sua casa. Claro que, como eu disse, exige outros cuidados além da preparação para o plantio. Então você fez uma ótima drenagem, você fez um substrato preparado de forma adequada, você precisa de propiciar uma rega. No caso, quando essas plantas estão aqui no viveiro, eu faço regas diárias, e você precisa de propiciar que ela tenha um ambiente adequado para o cultivo. Não adianta você caprichar em todas essas etapas e chegar lá e colocar a planta num ambiente de uma sombra como que um breu. Então ela vai começar a definhar, vai começar a estiolar as folhas e adoecer. Ela precisa de uma ótima claridade e precisa que você propicie uma rega constante para ela não se desidratar no lugar onde ela está, né? A partir do momento que a planta está em vaso, somos nós que vamos propiciar tudo o que ela precisa para ter uma vida saudável. Tá aí, ó pessoal, posicionada, plantada já certinho. Agora é só fazer a forração. Olha que lindo que tá ficando este vaso na cor preta. Isso num canto próximo a uma mureta, uma parede. Se tiver uma parede com uma cor mais clara, fica muito elegante também esta planta. E o vaso ficou perfeito. Ele é numa altura de 70 centímetros por 12 ou 15 de largura por 20 de comprimento. Ficou um vaso que vai ocupar pouco espaço e muito proporcional a esta planta, que ela tem esta característica de ser mais entosserada, mais estaqueada. Ficou perfeito para o modelo do vaso. Temos ali a espada de Santa Bárbara, que agora eu já vou fazer o plantio também. Vou utilizar o mesmo substrato que eu utilizei para fazer o plantio da ráfia. Vou utilizar para fazer o plantio da espada de Santa Bárbara também, sem problema nenhum. Esta variação de substrato de mistura, você pode utilizar para os mais diferenciados modelos de plantas. Na verdade,
As variedades de plantas que aceitam esta composição de substrato são muitas e elas se desenvolvem muito bem por causa da questão da parte de adubação, né, que tem o material orgânico ali que vai servir de nutriente. A areia, como eu disse, vai dar uma ótima drenagem ao substrato e evitar que ele se compacte, e a terra que vai servir de base, trazendo alguns minerais também que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Eu vou agora fazer a forração ali para encerrar o vídeo e você acompanha comigo mais esta etapa do trabalho. Bom pessoal, tá feito o plantio então da muda de ráfia de semente. Agora no outro vídeo você acompanha o plantio da espada de Santa Bárbara, para você ver bem certinho como que vai ficar linda esta planta num vaso trançado que eu tenho ali já separado para fazer o plantio para nossa cliente. Esse vaso ele é de um porte mais baixo, que é o que ela precisa para o ambiente lá, e vai ficar maravilhoso. Já vou mostrar para você no próximo vídeo fazendo o plantio e como que esta planta dá um destaque muito exuberante ao espaço onde ela está sendo cultivada. Aqui eu tenho a muda de cordyline fruticosa, que eu mostrei para vocês quando eu fiz o plantio neste vaso, e da forma que eu falei, ó, está realmente acontecendo. Alguns brotos já saindo. Esta eu até pensei que não ia conseguir se enraizar, porque ela rasgou aqui no tronco, mas ela já está dando sinais de vir novas brotações. Tem algumas folhas novas já saindo. É normal que ela fique feia assim no começo, tá pessoal? Sempre que você vai fazer muda desta planta é normal ela ficar um pouquinho estranha no começo, mas depois, ó, já saem folhas novas e vem com um visual maravilhoso. Ela brota rapidinho. Daqui, eu acredito que 1 mês, 2 meses, eu já mostro para você ela totalmente fechada neste vaso. E eu vou ficando por aqui. Peço a você que acompanhe o nosso trabalho. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, puxe para o lado, dê um hype no nosso canal. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas que, assim como você, também é um amante da natureza, e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Gratidão, um grande abraço e nos vemos por aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!